Vamos lá, esse é o último vídeo da Lei 8.112/90 em exercícios, questão de número 171. Acerca do auxílio reclusão previsto na Lei 8.112/90, analise as afirmações abaixo. Leia e marque sua resposta. O nosso gabarito é a letra A. Somente o item 1 está correto. Vamos lá então. O servidor, estando em prisão provisória e gozando de auxílio reclusão, terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido perfeitamente. O indivíduo está lá ganhando, ele ganha, por exemplo, 2 salários mínimos. Ele vai preso, a sua família vai receber somente o auxílio reclusão. Mas aqui ele está em prisão provisória, deixou de receber o seu salário. Se ele for absolvido, quando ele voltar, todo aquilo que ele deixou de receber será pago. Ele vai ter direito à integralização da remuneração se for absolvido. E o 2, o pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato aquele que o servidor for posto em liberdade, salvo não, ainda que em liberdade condicional. Saiu da cadeia por qualquer forma, ainda que seja fuga, cessa-se o auxílio reclusão. Então saiu da cadeia, cessa imediatamente o auxílio reclusão, ainda que seja em liberdade condicional. Um pouquinho de teoria. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, médico, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Então, assistência médica, hospital, dentista, psicólogo e farmácia. Terá como diretriz básica a implementação de ações preventivas voltadas para a saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde. Essa ação preventiva é o SUS que coordena, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato. São formas de parceria que o poder público pode fazer, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor ativo ou inativo e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde na forma estabelecida em regulamento. Vamos supor que o servidor tem um problema de saúde e não consiga resolver pelo seu plano e nem pelo seu plano do seu órgão que ele faz parte, nem mesmo pelo SUS. Portanto, ele poderá utilizar um serviço de saúde particular e ser ressarcido por isso desses custos, dessas despesas que ele tiver. Veja que é vantajoso ser servidor federal, né? Lei 8.112/90. E lembrando que é regulamento que vai estabelecer essas regras, não ficou para a lei. Continuando, o parágrafo 1º diz o seguinte: nas hipóteses previstas nessa lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência do médico ou junta médica oficial, para sua realização, o órgão ou entidade celebrará preferencialmente convênio com a entidade de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o INSS. Portanto, é necessária uma perícia. Ele sai de licença médica e aquele órgão, aquela pessoa jurídica ou aquela autarquia, ela não tem perícia, não tem peritos. Então pode ser fazer um convênio, contrato com o SUS ou com uma entidade sem fins lucrativos ou ainda com o INSS para que faça essa perícia. É permitido, portanto, a participação dos peritos do INSS ou ainda de entidades sem fins lucrativos, se não houver perito oficial para atender o servidor. Parágrafo 2º, na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e as especialidades dos integrantes, com comprovação de suas habilitações e de que não esteja respondendo ao processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. O que é isso? Aquele médico, aquele junta de médicos que vão trabalhar na perícia, eles podem ser terceirizados. Desde que não estejam respondendo ao processo disciplinar, eles podem então, o serviço público pode pode terceirizar esse trabalho de perícia por pessoa jurídica. Um médico, pessoa física, não pode. Desde que seja um consultório médico, pessoa jurídica, poderá. Questão 172.
Marque a alternativa incorreta. Você vai ler, marcar, a gente volta comentando. Nosso gabarito é a letra D. Muito fácil essa questão. Vamos ler as corretas primeiramente. O dia do servidor público será comemorado dia 28 de outubro. 28 de outubro, dia do servidor público. B. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira: prêmios pela representação de ideias, inventos ou trabalho que favoreçam o aumento da produtividade ou a redução dos custos operacionais, além de concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, de condecoração e elogio. Isso é simplesmente para ratificar aquele prêmio de produtividade que muitas vezes é pago para o funcionalismo público. Então, prêmio de produção, inventos, redução de custos operacionais, acontece muitas vezes para aqueles funcionários de determinado setor que economizem energia elétrica, que economizem água. Então, vem aquele prêmio de produtividade. Letra C. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo do vencido em que não haja expediente. Vamos supor que na segunda-feira eu recebo uma intimação. Segunda-feira eu tenho 3 dias para apresentar a defesa. Então os dias são corridos, não são úteis. São dias corridos. Portanto, não conta o primeiro dia. Então segunda não conta, então terça, quarta e quinta. Na quinta-feira eu devo apresentar a minha defesa. Não conta o primeiro, conta o último. Agora, não conta o dia que não há expediente. Por exemplo, há um feriado na quarta-feira. Então não conta, será o primeiro dia útil seguinte. Ou na quinta-feira é feriado. O primeiro dia útil seguinte será na sexta-feira. E a letra D. Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor poderá eximir do cumprimento de alguns de seus deveres, bem como ter cerceado certos direitos. De forma alguma. Essa aqui é que está completamente errada. Então, o que é o correto? O artigo 239 diz o seguinte: por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de qualquer dos seus direitos, nem sofrer discriminação, nem em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus direitos. Então, olha, ele não pode sofrer preconceito e discriminação, mas também não pode eximir do cumprimento de seus deveres. Isso é o texto da lei, nenhum nem outro. Ele não pode ter vantagens nem prejuízos no serviço público por causa da sua convicção filosófica, política ou religiosa. Mas ele participa da religião judaica, adventista, e não trabalha no sábado. Sim, a lei dá direito para ele. A lei lhe dá esse direito, mas ele vai prestar o seu serviço em outro dia, se for necessário. Ele não vai deixar de cumprir os seus deveres. Ok? Próxima questão. 173. Ao servidor público é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, exceto, você vai ler, marcar sua resposta. O gabarito é a letra D também. Então vamos lá, vamos ver as corretas. Ao servidor público é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos: de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Perfeitamente, o sindicato vai pleitear na justiça a causa daquele funcionário e não ele próprio. O sindicato será o substituto processual. Perfeito. B. De inamovibilidade de dirigente sindical até um ano após o mandato final após o final do mandato, exceto se é pedido. É lógico, se ele pedir, ele pode ir antes. Ele não pode ser movido. Ele era um funcionário de um órgão ou repartição. Ele assume um cargo de dirigente sindical da categoria. O administrador não pode removê-lo daquele local, daquele serviço, portanto, até um ano após o final do mandato. C. De descontar em folhas sem ônus para a entidade sindical a que for filiado
o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Nesse item, parece mais um dever, né? Descontar em folhas, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Portanto, será descontado em sua folha para o custeio ali do órgão sindical da categoria que ele participa. É mais um dever, mas está aqui como um direito. E o que está errado? A letra D, de livre acesso aos órgãos públicos da administração federal, além de acesso privilegiado às informações reservadas secretas, conforme definido em regulamento. De forma alguma, ao servidor público, em se tratando de direito à associação, direito a livre acesso aos órgãos públicos, não, ele não é Ministério Público. Além de acesso privilegiado às informações reservadas e secretas, a lei de acesso à informação é muito clara que as informações reservadas, secretas e ultrasecretas são informações contidas, são informações que somente alguns grupos de pessoas específicos terão acesso a elas em determinado período de 5, 15 ou 25 anos. Portanto, completamente errado, incompatível com a nossa questão. 174, marque a alternativa incorreta. Da mesma forma, leia e dê o seu gabarito. Resposta, letra B. Então vamos ver as corretas primeiramente. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Para fins de salário, família, entre outros, é importante o assento individual do funcionário. Portanto, qualquer pessoa que viva às suas custas, o servidor banca, mantém essa pessoa e conste do seu assentamento individual, desde que ele seja responsável financeiramente por essa pessoa. Está ali no seu assentamento individual, na sua pasta funcional, então vai ser considerado família. Letra C. Equiparam-se ao cônjuge, à companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Perfeito. Foi ao cartório, fez ali a união estável. Perfeito. Equipara-se a cônjuge ou companheiro. Letra D. Considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde estiver em exercício em caráter permanente. Onde é a sede? A sede não é a repartição. A sede, para fins legais, é o município onde a repartição está instalada. Sede é município. E a letra D, letra B, consideram excluídos da família para fins de assentamento funcional o menor que for emancipado. Cuidado, pessoal. Por que eu digo cuidado? Neste caso, a letra B, no caso de previdenciário, para fins previdenciais, o menor emancipado, este menor, ele muitas vezes ele vai deixar de ser um dependente previdenciário. Ele vai deixar de ser um dependente se atendidas certas hipóteses. Mas ele não deixa de ser família. Ele foi emancipado, mas ele consta do assentamento individual do funcionário, ele é família. Então, considera excluídos a família? Não. Ele pode, em algumas hipóteses, ser excluído de fins previdenciários, mas não deixa de ser família. Questão de número 175. E última questão do nosso vídeo. O regime jurídico da Lei 8.112/90 é extensivo aos serventuários da Justiça remunerados com recursos da União. Está certo ou errado? Já respondeu? Está correto, perfeito. Esse regime jurídico é extensivo sim aos serventuários da Justiça, aqueles que trabalham na Justiça, nos cargos principalmente administrativos e são pagos por recursos da União. Eles também estão sujeitos às regras, às normas, às sanções e às penalidades da Lei 8.112/90. Pessoal, terminamos aqui mais esse trabalho. Nós fizemos com bastante carinho e eu quero deixar a última mensagem para vocês. Salmo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu quero que você guarde isso também.
Entregue seu caminho ao Senhor, deixe que Deus tome conta da sua vida, lembre de Deus no seu dia a dia, coloque Ele em primeiro lugar em todas as coisas e você será livre de todas as adversidades, você será vitorioso no concurso público, na sua vida, na sua família, em todas as outras áreas. É o seu recado do seu amigo e professor Aprígio, te encontro na próxima. Valeu!